No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma análise completa do fundo de shoppings HGBS11. Quer saber se esse fundo é um bom investimento, se ele está no bom preço? Então fica até o final do vídeo. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Continuando então, a gente está falando sobre um fundo imobiliário de shoppings hoje, que é o HGBS11. Fundo imobiliário de shopping ele tem uma vantagem sobre os outros fundos, que ele não ganha dinheiro só com os aluguéis, ele ganha dinheiro com estacionamento, ele ganha dinheiro com porcentagem das vendas, ele ganha dinheiro também com anúncios, né, a parte de publicidade do shopping. Então hoje eu vou dar uma debruçada melhor sobre esse fundo específico, o HGBS11. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Atualmente a cota do HGBS está custando R$ 215. O valor patrimonial da cota é R$ 226, ou seja, o P sobre VP está 0,95. Então o fundo está sendo negociado aí com desconto de 5% do seu valor patrimonial. O último rendimento que ele pagou foi R$ 1,75, o que dá um rendimento de 0,8% ao mês. Vamos olhar então o relatório desse fundo e conhecer mais um pouquinho sobre ele. O HGBS11 ele é um fundo que ele é gerido pela Red Investimentos. Esse fundo ele é um fundo bem antigo, ele existe desde 2006, ou seja, o fundo tem aí 18 anos, então é um fundo que está sempre com a mesma gestora aí, é um fundo que tem bastante histórico para a gente ver sobre ele, tá? Ele sempre foi gerido pela Red, então ela é a gestora e administradora dele. Taxa de administração é de 0,6% e ele não cobra taxa de performance, o que é uma coisa muito boa, porque muitos fundos imobiliários, até os bons fundos imobiliários, eles cobram taxa de performance. O HGBS não cobra, é um ponto positivo que esse fundo tem aqui. Então o fundo tem um valor de mercado aqui de 2 bilhões,7, então é um fundo bem grande aí. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui como que é o portfólio desse fundo, tá? Aqui são os shoppings que ele tem diversificação aqui, são 19 shoppings. Percebam aqui que o shopping maior que ele tem aqui é o Jardim Sul, que é 18% do portfólio. O segundo maior é o Shopping Penha, que tem 12%. O terceiro é o Shopping West Plaza com 9% e assim por diante. Aqui ele mostra como que está o portfólio dele atualmente, né? 76% do patrimônio do fundo está em imóveis, está alocado nos shoppings, mas ele também tem aqui 16% que está alocado em cotas de outros fundos imobiliários. Outra informação interessante são os administradores dos shoppings, tá? O fundo ele tem participação nos shoppings, né? Às vezes ele é dono de 100% do shopping, mas às vezes ele é dono de 80%, 60%, às vezes ele pode ser dono até de 10% de um shopping. E ele pode ter outros sócios desse shopping. Então o que eles fazem? O fundo e os sócios que ele tem nos shoppings, eles delegam a administração para um terceiro, para empresas especializadas em administrar shoppings, tá? Então, cada shopping vai ter uma administradora diferente. Então, a gente pode ver aqui o peso, né? Pode até ser que tenha dois shoppings com a mesma administradora. Então, se a gente for olhar aqui, a Alus, ela administra 51% dos shoppings. A AD Shopping administra 21%. A Soul Malls, 16% e assim por diante. Aqui a diversificação por região. Então a maioria dos shoppings fica no estado de São Paulo, porque é o estado que tem mais movimento, né, que é a maior população. Mas também ele tem shopping aqui no Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e no Mato Grosso. Aqui fala dessa questão da participação que eu falei para vocês. Então notem que aqui em 10 shoppings ele é minoritário, ou seja, ele tem um outro sócio no shopping e o outro sócio tem a maior parte. Em 7 shoppings ele é majoritário. Então ele é o sócio maior. Ele tem outro sócio, mas ele é o maior, né? E ele tem aqui dois aqui que ele é sócio indireto. Quando o shopping tem os lucros, ele distribui proporcionalmente para os sócios do shopping. Outra coisa interessante aqui, o pessoal da gestão falando sobre a alavancagem. Perceba que ele tem uma relação de dívida PL de 7%. É uma alavancagem pequena, é uma alavancagem bem tranquila aqui. Ele tem, então são dois CRIs, saldo devedor de 100 milhões em um e de 107 milhões no outro aqui. Aqui fala o fluxo de pagamentos. Percebam que aqui nesse ano de 2024 ele tem apenas 4 milhões para ele pagar. Então com o caixa que ele tem ali, ele já consegue fazer o pagamento. Em relação à alavancagem, está tranquilo, mesmo que nos próximos anos vai aumentando, mas o fundo tem tempo para fazer caixa para pagar os vencimentos. O fundo não está apertado com a questão de alavancagem.
E aqui ele mostra a rentabilidade acumulada desde quando o fundo começou, né? Esse fundo ele começou a ser negociado em base 100, na faixa de R$100, e hoje ele custa mais de R$200. Então só o valor da cota do fundo ela já dobrou nesses 18 anos aí, né? Isso tirando os rendimentos, não contando ainda os dividendos que ele paga. Então você pode perceber aqui que essa linha azul escuro que é o HGBS, ele conseguiu superar o IFIX, ele conseguiu superar o CDI, então mostrou ser um investimento bastante interessante. Um detalhe aqui do começo que eu esqueci de passar para vocês é o perfil do fundo, tá? Então aqui fala que o fundo ele tem o objetivo, né, de participações em shoppings que tem operação com pelo menos 15 mil metros quadrados, pelo menos, certo? De área bruta locável. Fala de que ele quer estar em regiões com área de influência de no mínimo 500 mil habitantes e administrada por empresas especializadas. E aqui no relatório ele mostra cada um dos imóveis que ele tem, dos shoppings, e ele coloca também os números de vendas de cada shopping. Então você pode acompanhar individualmente, ele coloca no detalhe, né? Eu vou mostrar um para vocês aqui de exemplo. Então o Shopping Jardim Sul, que é 18% da carteira, né? Ele tem aqui 90% de participação, é operado pela Allos. Aí tem as fotos do shopping aqui, né? Realmente é um shopping de padrão bem alto. Aqui ele mostra, né, no detalhe como que foram as vendas, o fluxo de veículos. Ele pega e compara o fluxo mês a mês, compara com o ano passado para você ver se aumentou ou se caiu. Percebam que as vendas em relação ao ano passado aumentaram aqui 4%, mas o fluxo de veículos em relação ao mesmo período do ano passado diminuiu 2%. E aqui ele mostra, né, por exemplo, a vacância, né, que são as lojas vazias. Ano passado estava em torno de 1%, nesse ano aumentou um pouquinho, está em torno aqui de 3,8%. E aí se você tiver um tempo, então você pode pegar o relatório do fundo e olhar os 19 shoppings, ele detalha esses números em todos os 19 shoppings. Então, finalizando aqui o nosso vídeo, o HGBS é um fundo já bem antigo, é um dos primeiros fundos imobiliários que a gente teve na nossa bolsa aí. É um fundo que se mostrou muito rentável e a gestora mostrou aí que ela fez um bom trabalho em escolher os ativos, em diminuir as taxas. Realmente a Red aí fez um trabalho e tanto nesse fundo, é um excelente fundo e ele está num preço até que bem interessante no dia de hoje. Bom, me conta aqui nos comentários se você tem um HGBS ou se você não conhecia ele. Me conta aqui a sua opinião nos comentários que eu vou responder para vocês depois. No vídeo de hoje é só. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.